Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Cripto Rico. Meu nome é Henrico Vidal e hoje a gente vai falar sobre o que aconteceu com o anúncio do CPI nos Estados Unidos e por que os mercados subiram e se agora é o momento de você comprar. Então já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os amigos para que todo mundo saiba dessa informação que você só encontra aqui nesse canal. Vamos direto aqui já para o anúncio que teve do CPI, né? A gente vê aqui que a inflação dos Estados Unidos sobe 0,1% em novembro e fica abaixo do esperado. Isso, como vocês viram no último vídeo, no vídeo de ontem, do dia 12/12, eu já tinha falado que era esperado vir um pouco abaixo e os mercados teriam uma volatilidade para cima, e foi exatamente o que aconteceu. Como a inflação veio abaixo do esperado, provavelmente amanhã a gente vai ver um anúncio do Fed, né? Positivo para os mercados também, porém vocês vão entender exatamente qual que é a minha ideia do Bitcoin daqui para frente e das outras criptomoedas também. O que a gente enxerga aqui no próprio Bitcoin, né? A gente enxerga que finalmente ele rompeu esse canal, que eu já tinha falado para vocês ontem, que provavelmente a gente ia romper esse canal por conta da exaustão do mercado, de ter ficado tanto tempo andando de lado, né? Então com essa exaustão a gente vê aqui uma subida bem forte hoje, né? A gente rompeu aqui tudo isso daqui e subiu até quase 5% com esse anúncio do Fed. Só que qual que é a minha ideia a partir daqui? Eu tenho alguns exemplos para mostrar para vocês o porquê que eu vou falar, o que eu vou falar agora, e vocês vão entender tudo certinho, tá bom? O que a gente enxerga quando a gente só bate o olho nesse gráfico? Aconteceu uma coisa bem interessante, que é o que? A gente voltou até esses níveis aqui de cima, né? Então o que acontece? Quando a gente faz esse tipo de estrutura, geralmente a gente bate nesse nível de cima desse canal grande aqui, né? Desse canal bem maior que a gente enxerga tudo aqui, tá bom? E provavelmente a gente não vai romper isso daqui, tá bom? Então, respondendo já diretamente, agora não é o momento de comprar, tá bom? A não ser que isso aqui rompa. Se romper essas altas aqui e começar a andar, aí sim a gente vai ver o início da subida. Porém, agora é um momento de cautela, porque ontem eu falei para vocês que a gente estava em um momento de exaustão de tanto tempo que andou nesse canal aqui, tá? O canal que eu estou falando é esse daqui, tá bom? A gente andou durante muito tempo, ó, desde o dia 29 de novembro até agora, dia 13, né, para a gente ter esse rompimento desse canal. Porém, o que acontece nesses casos? Como a gente viu, a gente subiu até essas altas aqui. E de onde eu tirei essas altas, né? A gente enxerga uma coisa bem interessante, que é um padrão de queda que poucas pessoas conhecem, só que eu vou explicar bem rapidamente para vocês aqui, que é geralmente o que marca o fundo dos mercados, tá bom? E eu vou explicar para vocês também o porquê. Se a gente contar aqui as ondas de Elliott, a gente vê que tem 1, 2, 3, 4, 5. E quando acontece essas 5 ondas dessa forma, geralmente tem esse rally automático que a gente chama, que aí forma a sexta onda aqui, a sexta onda dentro da onda 4, até a onda 4, para aí sim a gente formar a sétima onda aqui embaixo, né? Então aqui é o 6, para a gente formar a 7 aqui, tá bom? Beleza, então depois que a gente forma essas 7 ondas, aí sim a gente tem essa subida, né, até a onda 6 aqui de volta. Só que o que acontece depois dessa subida? É a parte mais importante. Depois dessa subida, geralmente a gente vai ter uma correção ABC. E aí a gente vai ter um ABC, tá bom? E nessa correção ABC, que aí sim a gente volta a subir, tá? Então provavelmente, como a gente bateu aqui no topo do canal, a gente vai ter essa correção ABC para aí sim começar a subir. Eu marquei errado aqui porque ele não rompe essas baixas, tá? Então geralmente faz mais ou menos um ABC assim, tá? E aí nesse ABC a gente depois vai sim começar a subir, tá bom? Mesma coisa aconteceu com o Ethereum. O que a gente enxerga aqui no Ethereum? A gente enxerga toda a queda e tudo. Ele não chegou a formar aqui a sétima onda, isso tá tudo bem, só que o padrão em si, ele é bem parecido, tá?
Olha só como a gente consegue enxergar semelhanças no padrão. Olha bem esse padrão e olha bem esse padrão, entendeu? Então o que que acontece? Aqui a gente também chegou a esses níveis aqui de cima, tá? Então, como a gente chegou a esses níveis aqui de cima, então provavelmente a gente está seguindo o mesmo padrão, onde a gente depois daqui vai ver um ABC, para aí depois a gente sim começar a subir, tá bom? Então, quando a gente chega nesses pontos, é uma coisa positiva, tá bom? Que a gente caia, porque a gente forma uma ideia mais abrangente e mais de longo prazo. E de onde eu tirei isso, né? Eu estou tirando da minha cabeça? Estou tirando do além? Não. Olha só o que aconteceu, por exemplo, com o Bitcoin no bear market de 2018 até 2019, né? O que a gente enxerga aqui? A gente enxerga o mesmo padrão de queda. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5... tá? E aí depois dessa queda até os 5 aqui, o que a gente faz? A gente faz a gente faz o 6 e o 7, né? E depois que a gente chegou aqui no 7, o que a gente faz mais uma vez? A gente sobe, né, até aqui esses níveis, né? E nessa subida desses níveis é justamente quando a gente vê o padrão ABC se formando, né? Então a gente enxerga aqui o padrão ABC. E depois do padrão ABC, o que acontece? Aí sim a gente sobe, tá? Ah, Henrico, não estou convencido ainda que isso daqui é o padrão que a gente está vendo. Beleza, vamos ver XRP no ano de 2020, quando aconteceu o processo na justiça contra a Ripple, né? O que a gente enxerga aqui? Eu não consigo trazer o gráfico para níveis um pouco mais próximos, tá? Porque tem que pagar o TradingView e tal, etc. Eu não tô afim de pagar agora, ser bem sincero com vocês. Então o que acontece? Aqui a gente enxerga o mesmo padrão de queda, tá? O que acontece? 1, 2, 3, 4, 5. E aí, depois da quinta onda, a gente volta para a onda 6, tá? E depois da onda 6, a gente faz a onda 7, né? A gente faz aqui a onda 7. E como que a gente sabe que isso aqui realmente é o que acontece? Porque depois das 5 ondas para baixo, a gente na onda 6 volta até a onda 4. E depois dessa onda 4 a gente desce para a última onda, que é a onda 7. E aí o que aconteceu nesse caso? A gente viu exatamente o que aconteceu com o Bitcoin e o Ethereum agora. Por exemplo, voltar até os níveis da onda 6. Depois da onda 7, a gente volta até aqui o nível da onda 6. E aí o que acontece depois dessa onda? Ele bate no topo aqui do canal e depois desse topo do canal a gente forma uma correção A, B, C, tá? E depois dessa onda ABC, o que acontece? A gente volta a subir. Então, assim, é positivo que a gente tenha chegado no topo, tá? Do canal aqui no Bitcoin e no Ethereum, tá? Isso é positivo, porém, tem um grande porém. A gente não está ainda fora do canal maior, que é tudo isso daqui, tá bom? Se a gente enxergar aqui a XRP, o que a gente enxergou se a gente traçar o canal inteiro aqui? A gente chegou aqui. Depois que ele chegou no topo do canal, ele teve a retração ABC para aí sim romper o canal, retestar e daqui para cima foi só para cima mesmo, entendeu? Então, o que pode acontecer daqui, né? A gente pode ver o Bitcoin fazendo essa correção ABC, só que não vai ser algo muito A, B, C e depois começar a subir. A gente pode ver algo caótico assim, entendeu? Que vai ficar aqui um tempão e aí depois explode, tá? Então seria mais ou menos algo desse tipo, onde pode levar até 2023 para isso acontecer. Isso é totalmente normal, só que a gente vai ter sim muito tempo ainda de
grinding, né, de desenvolvimento, de acumulação, de tudo isso, tá bom? Porque um movimento rápido como esse faz com que crie liquidez de certa forma aqui em cima, porque as pessoas falam assim, pô, veio positivo o CPI, amanhã vamos supor que o Fed fale também que vai começar a diminuir o aumento da taxa de juros, né, e tudo e tal, e aí a gente tem, por exemplo, mais uma, sei lá, uma movimentação de subida, assim, né, e tudo, para aí sim começar a cair e aí fazer um ABC aqui para depois sim explodir, né? Então, assim, fiquem de olho, tá? Não é o momento ainda certo para comprar na minha visão, tá? Eu não estou comprando nada numa vela verde desse tamanho, principalmente. Então, o que que eu vou esperar? Momentos de acumulação, de reacumulação, de uma retração, tá bom? E nesses momentos de retração, como aqui, por exemplo, é onde a gente pode reacumular mais ainda, tá bom? Porque nesses momentos, depois que formou todo um padrão de queda, um padrão de fundo, né? Assim a gente pode ter certeza de que depois desse ABC, a gente sim vai começar a ver uma subida. Lembrando que Bitcoin, por exemplo, por mais que tenha feito esse ABC, a gente depois desse fundo real, a gente não chegou a bater altas históricas, tá? Então, assim, pode ser que a gente esteja vendo algo parecido com isso daqui e por alguns motivos. Porque, para mim, o Bitcoin não vai bater alta histórica tão cedo, se bater algum dia ainda de novo, tá? Então, a gente pode ver, sim, uma retração até 702, como aconteceu aqui. Por exemplo, se a gente pegar esse Fibonacci aqui, que eu tenho já há um tempo aqui marcado, e traçar até o fundo, né? O que a gente enxerga nesse fundo? A gente enxerga uma retração até níveis de Fibonacci, que foi 618, né? Até 618 para depois virar. Tudo bem que aqui foi uma queda, uma retração, uma reacumulação para explodir. Mas não sei necessariamente se isso vai acontecer com o Bitcoin, porque a forma como ele caiu desde a alta histórica não faz jus ao que aconteceu antigamente, tá bom? Então, assim, na minha visão, a gente não vai ter uma alta histórica de novo tão cedo, se pá, nunca mais, tá? Então, assim, a gente pode sim ver uma retração forte e fazer mais ou menos o que a gente vê nesse gráfico aqui, que eu já falei para vocês, eu já mostrei para vocês, tá? Onde a gente tem aqui essa subida, né? Onde a gente tem essa subida até aqui, sei lá, 50 mil dólares, 55 mil dólares, e aí sim a gente volta e despenca para os 4, 3 mil dólares. Isso pode sim acontecer, principalmente com a questão macroeconômica que está acontecendo, e juntando tudo isso com o Dow Jones atingindo mais uma alta histórica, talvez também, entendeu? Ou até tudo isso. E outra coisa que me faz crer que a gente vai ter pelo menos uma retração no Bitcoin e possivelmente as altcoins vão também subir legal, é que no market cap total das altcoins a gente não viu a queda do fundo, né? A quebra do fundo aqui não aconteceu. Então a gente pode ver uma movimentação mais ou menos como essa, onde assim as altcoins vão começar a subir junto com a retração do Bitcoin, e nessa retração a gente tem a altcoin season, tá bom? E nessa altcoin season as altcoins elas se performam um pouco melhor do que o Bitcoin e faz com que o Bitcoin seja o centro das atenções enquanto as altcoins explodem. E aí quando o Bitcoin chegar a um nível onde todo mundo acha que ele vai explodir de vez finalmente, que é no fim da retração, né? Que seria basicamente esse ponto de 50 mil dólares, mais ou menos, todo mundo vai começar a comprar achando que vai chegar a 100, e aí é quando ele vira, e é quando todas as altcoins marcam o topo delas. Então aqui eu estou usando o Bitcoin como uma régua para saber até onde e até quando eu posso vender as minhas altcoins, que seria mais ou menos nessa retração aqui, que seria basicamente a mesma forma que a gente viu naquele outro gráfico, né? Retrações até níveis de Fibonacci, 618, 702, o 702 daria aqui em 55 mil, 54 mil, por isso que eu falo que pode chegar até 54 mil numa retração dessa, tá bom? E por que esse tipo de coisa acontece? Porque as pessoas que vendem o Bitcoin para sardinhas precisam de liquidez. Então aqui a narrativa vai ser totalmente diferente daqui. Aqui a narrativa é que Bitcoin vai para zero, então elas começam a vender, a entrar em posições de short, etc. E aí tem um short squeeze, uma retração, onde aqui muda a narrativa totalmente e as sardinhas começam a entrar para que as baleias vendam na sua cabeça.
né? Então aqui vamos ver como é que vai sair como é que vai se desenrolar toda essa história, né? E eu espero que dê tudo certo para que a gente finalmente entenda um pouco mais do mercado e faça bastante dinheiro nisso tudo, tá bom? E como o mercado das altcoins não rompeu as baixas, eu estou otimista com as altcoins, tá? Então vamos ver como que vai se desenvolver aí junto com tudo isso. Outro ponto que me fez ver que possivelmente a gente vai começar essa reversão, começar tudo isso, é o próprio DXY, que está derretendo, né? O DXY simplesmente derreteu aqui, a força do dólar derreteu, isso significa um certo apetite ao risco, ou seja, mais dinheiro entrando nas criptomoedas, em todo o mundo dos investimentos de risco, tá bom? Então, basicamente é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Compartilha com os amigos, se inscreve no canal, clica em todos os links aqui da minha descrição para que você me siga em todas as outras redes sociais, tá bom? Então, é isso aí, galera. Vamos ficar rico com cripto. Tamo junto e até a próxima.